Olá, amados, tudo bem? Paz do Senhor para todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar apenas um versículo do livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1, que é uma pergunta muito interessante a respeito do guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Algumas pessoas me fizeram perguntas a esse respeito e eu faço questão de tratar sobre esse assunto, que é de suma importância. O tema do nosso vídeo é um tema doloroso às nossas igrejas nos dias atuais. O tema da reverência. Reverência ao Senhor. Curta, compartilha, escreve conosco, fica conosco, continua. Coisa hoje em dia que nós não temos mais é a chamada reverência. Perdeu-se o respeito à liturgia da igreja. Perdeu-se o respeito pelo ato maravilhoso de cultuar ao Senhor. Perdeu-se o respeito pelo culto ao Senhor. As pessoas hoje em dia fazem qualquer coisa nos cultos, menos cultuar ao Senhor. E por que não dizer que esses cultos se transformaram em verdadeiros programas sociais, programas de encontro e qualquer outro tipo de coisa que a gente quiser, menos um culto ao Senhor. Se nós realmente cultuássemos ao Senhor, nossas liturgias eram tremendamente respeitosas. Não estou dizendo que a gente devia ser uma coisa ritualística, maçante. Isso aqui não se trata de opinião pessoal, mas se trata de reverência. É um tema caríssimo hoje na atualidade. Um tema muito espinhoso. Reverência no culto. Os celulares ligados. Tem gente atendendo o celular no meio da liturgia, no meio da igreja, no meio do culto. E a gente começa a entender que isso pode ser qualquer coisa menos culto. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabem que fazem mal. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é a postura da pessoa que está na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares. Alguém vai me dizer, não, mas a igreja hoje somos nós. Aquele prédio é apenas um prédio. É verdade. Nós, evangélicos, sobretudo pentecostais, nós não acreditamos em lugares sagrados, ambientes sagrados. Nós acreditamos em pessoas sagradas por Deus. Através do ato do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos sacramento do Deus vivo. Agora, evidentemente pela habitação de Deus em nós, a habitação do Espírito Santo que faz morada em nós, como diz a Escritura no Novo Testamento. Mas também é evidente que independente do culto que seja na igreja, no templo, debaixo de um pé de manga, na sala da sua casa, nós estamos falando do ambiente de cultuar, o ambiente do culto, o ambiente da liturgia. E se Deus se faz presente nos louvores, que inclusive é a primeira parte do culto, eu já fiz um vídeo tratando sobre os 4 pilares da liturgia evangélica, é necessário nós termos reverência. Postura para cultuar a Deus é a primeira coisa a ser observada antes, durante e depois do culto. Porque postura para reverência ao Senhor indica uma questão inclusive de educação. Imagine você vai na casa de uma pessoa, anda por tudo quanto é lugar na casa da pessoa e o dono da casa mesmo, você nem deu atenção. Você faz de tudo quanto há, menos dá atenção. E isso implica numa ausência de espiritualidade. Quanto mais nós temos um culto sem reverência,
menos espiritualidade vai se ter neste culto. E aí ele cai no marasmo ritualístico, onde nós temos um momento de louvor, tem momento de oração, tem momento da oferta, o momento da palavra, mas é apenas rito. Aquilo não passa de rito. Um rito é apenas um cumprimento de protocolo. Rito é apenas um cumprimento de obrigação. Não passa daquilo. Não há uma surpresa. Não há uma manifestação. Não há algo exterior àquilo. É raso. Não tem profundidade. E tem decepcionado bastante. Eu confesso para vocês que eu sou um pregador bem chato. Inclusive, na hora que eu estou lendo o texto da pregação, se eu ouço aquela murmuração de gente dentro da igreja, ou então alguém conversando, eu paro de ler o texto. Paro na hora, para todo mundo ver que eu estou parando, eu não estou gostando daquilo. Porque eu acredito que o nosso Deus é um Deus santo. A palavra santo aqui quer dizer separado. Quando Deus está, não há mistura. Quando Deus está no recinto, a atenção é dele. E fora dele, qualquer coisa é idolatria. A gente ama falar mal das outras tradições, acusando-os de idólatras. Mas o que tem de idolatria no nosso meio não está no gibi. Qualquer coisa que atinge a atenção fora da direção de Deus ali é idolatria. Porque, por exemplo, nós assembleianos não damos voz a quem manifesta, por exemplo, cai uma pessoa possessa, alguma coisa assim, rapidinho os obreiros vão ali e tentam abafar aquela situação, repreender. Aquilo não pode chamar atenção, porque quem chama a atenção do culto é o Espírito do Senhor. E se nós tirarmos a atenção, ou se nós tiramos a atenção do Espírito do Senhor e damos a qualquer outra coisa, a espírito, a outro comportamento, a outra atividade, a outro fim, a outra tarefa, que não seja o ato de cultuar o nome santo do Senhor, na beleza da sua presença, é idolatria, é profanação. E Deus não pode receber este culto, porque um Deus santo só pode receber aquilo que é santo. Se tem profanação, tem mistura. Deus não pode receber. Está contaminado. Isso é muito sério. É por isso que nós estamos com muitas liturgias, muito culto, muito protocolo, mas pouca espiritualidade. Nunca houve um tempo onde tivesse uma demanda tão grande de igrejas e, ao mesmo tempo, um esvaziamento tão grandioso da espiritualidade. Porque começa que eu não consigo ter uma espiritualidade, eu não sei se você consegue. Quando tem menino caminhando para tudo quanto é lado, gente caminhando para tudo quanto é lado, a tal da secretária que não para no lugar dela, o tal do pastor que não para no púlpito, o tempo todo ele está indo resolver coisa. Eu não sei o que esse povo resolve tanto que o púlpito acaba ficando vazio. Na hora do culto começa e culto termina. Esse povo adora ficar reclamando quando o pastor acaba o culto depois das 9, mas nunca chega na igreja na hora do culto começar. Culto começa e culto termina. Se tem término, tem início. Se tem o protocolo de como funciona, tem inclusive que hora que funciona. De que hora a que hora. A nossa única preocupação é só quando termina. É uma criançada bagunceira dentro da igreja. Isso é muito grosso, não precisa fazer isso. Nós já aprendemos que menino mal educado é culpa de pai e de mãe. Porque é pai e mãe que dá educação para menino. É a Sagrada Escritura que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não adianta nada a gente obrigar menino a ir para a igreja, mas não ensinar para ele como se comporta na igreja. O serviço ficou praticamente pela metade. E é óbvio que daqui a pouco ele vai ser um desviado, um não cristão e até um anti-igreja, porque foi obrigado. Ele não foi pela beleza do culto. Ele não foi pela beleza da adoração. Ele não foi pela alegria daquele versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é onde Ele está. Vamos cultuar agora? Então, primeira coisa que nós precisamos pontuar:
reverência. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não tem reverência para louvar, não tem reverência para ofertar, não tem reverência para orar, não tem reverência para ouvir a palavra. Virou uma bagunça. E aí nós insistimos, mas por que os milagres pararam? Por que Deus não opera mais? Resta saber até se Deus está presente. Não, irmão, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu acabei de afirmar, Deus é santo. Ele não está no meio de mistura. Não se iluda. Você pode até estar ali achando que está no nome do Senhor, mas se não tem reverência, não tem jeito do Senhor estar no meio. Deus não se mistura. Com Deus não tem bagunça. Com Deus ou tem Deus ou tem Deus. Ou é no nome dele ou é no nome dele. Não tem jeito. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, eu fiquei espantado. Eu fiquei no púlpito sozinho. Os obreiros, tudo desceram do púlpito, resolveram tudo quanto há. No meio do culto. E o problema da não reverência não é uma questão só do povo. É uma questão geral, de púlpito e do povo. Como diz nosso saudoso pastor Anselmo, tem que começar pelo altar. E tem mesmo. Tem que começar pelo altar. Se o altar é uma bagunça, o povo vai ser uma bagunça. Se o altar é santo, o povo será santo. Se o altar tem reverência, o povo vai ter reverência. Começa no altar. Agora, se nem o altar está tendo, guarda o teu pé para entrar na casa do Senhor. Ou seja, tenha postura para cultuar o nome do Senhor. E aí a gente reclama, porque que parece que o nosso culto não passa do teto da igreja. Claro, a gente não tem reverência. Nós somos um povo mal educado. Na hora da ceia do Senhor tem que ficar dando comida para a criança dentro da igreja. Não pode ensinar para a criança que aquilo ali é a cerimônia da igreja, para os crentes batizados em água. Não, o menino vai ver a ceia, vai ficar com vontade. Ah, para de palhaçada, deixa de frescura. A verdade não dói. Agora a mentira é dolorosa, porque o preço de ser enganado é caro. Eu te convido a fazer uma reflexão de que culto nós estamos prestando ao Senhor. Sinceramente, irmãos, tem culto que eu vou que dá vontade de ir no meio da igreja, pegar minha Bíblia e vir embora para casa, que eu estou perdendo meu tempo. É impossível o Senhor se manifestar naquele lugar. É impossível Deus fazer alguma coisa naquele lugar. Porque o povo é uma bagunça. Todo mundo sabe da liturgia. Todo mundo sabe da demanda do culto. Todo mundo sabe como é que o culto acontece. Aí parece que dá oportunidade para um conjunto cantar, para um grupo louvar, e aquilo é uma surpresa. A primeira vez que está acontecendo. Porque ele não está preparado. Não sabe quem que vai louvar, não sabe que louvor que vai trazer, não sabe o que vai apresentar, não sabe nada. Desde que é igreja, acontece daquele jeito. Mas é tudo despreparado. E aí tem que tirar um louvorzinho ali, né? Que a gente chama de corinho. Tem que tirar um corinho. Para dar uma emendadinha no culto, para não ficar um buraco. Porque o grupo que nós demos a oportunidade para cantar não sabia que ia cantar no hoje, não. E as pessoas me chamam de grosso. De radical. Mas se era para fazer de qualquer jeito, então vamos todo mundo pro carnaval? Basta botar um caminhão com música alta e o povo sair no meio da rua de qualquer jeito, de qualquer maneira, com roupa, sem roupa, tomado banho nem sem tomar banho, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque carnaval é isso, é bagunça, é farra. Agora o que nós estamos apresentando a nosso Deus? A gente racha de ensaiar, porque diz que Deus merece o melhor. Mas os nossos cultos não são o melhor. Fora as conversas paralelas. As pessoas no meio do culto estão mais preocupadas em transmitir no seu Facebook o que está acontecendo no culto, de que exatamente interagir com a presença de Deus. E depois quer que Deus faz alguma coisa. Estamos mais preocupados em registrar nosso celular, abastecer a nossa memória virtual, de que abastecer a nossa alma.
do que Deus está ministrando naquele recinto. Deus não mudou, irmãos. Ah, mas nós sim. Nós estamos fazendo de qualquer maneira. Nós estamos fazendo de qualquer jeito. Nós estamos fazendo tocando com a barriga, como diz a história. Vamos lá. E depois reclamamos, por que Deus não está fazendo mais? Por que nosso culto se ritualizou tanto? Porque a gente não guarda o nosso pé. A gente não tem postura. Eu acho lindo quando Deus fala com o profeta, põe-se de pé porque eu falarei contigo. Eu já até comentei isso com vocês aqui no canal. Mas Deus não fala com quem está deitado, com quem está curvado, Deus fala até com quem está na barriga do peixe. Por que Deus está exigindo profeta? Põe-se de pé. É porque para você ouvir aquilo que eu tenho para a sua vida, é necessário uma postura sua diante de mim. Deus fala até com quem está acamado, com quem está deitado, fala mesmo. Mas para o profeta ouvir o que Deus tem para a vida dele, é necessário que ele para e coloque uma postura diante daquilo que Deus tem para propor. Deus tem coisas tremendas a propor para nós. Mas nós não estamos em postura para ouvir as propostas de Deus. E questionamos. Enchemos as aulas de teologia. Mas por quê? Tudo começa com postura. E aí entra uma coisa mais terrível ainda. Se a gente não tem educação, a gente não tem reverência. Se a gente não tem reverência, a gente não tem santidade. Porque um Deus santo só pode receber aquilo que é santo. Um Deus separado só pode receber aquilo que é separado para Ele. Não tem mistura. E no final disso tudo, vem a coisa mais dolorida. A ausência de temor. Não tememos mais a Deus. Já tem gente até fazendo protesto contra Deus. Os revoltados. Oh, Jesus amado. Falta de ler Bíblia. Quem é que pode se levantar contra o Todo-Poderoso e prevalecer? Quem é que pode questionar o Todo-Poderoso e achar que tem direito de resposta? Com certeza não está entendendo. Não entendeu o que ele está fazendo ali. Com certeza nós perdemos a essência. Santidade e temor. É isso que está por trás da nossa não reverência. Porque um Deus santo logo é um Deus temido. Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos atentar para isso. Você vai no culto hoje, faz um esforço para chegar no horário. Você não pode chegar atrasado no seu trabalho. Porque se você chegar atrasado no seu trabalho, ou você vai ser descontado, ou você vai ser mandado embora 1 hora. Porque você tem um horário a cumprir. Você não pode chegar atrasado na sua aula, porque o professor vai te dar falta, porque você vai perder o conteúdo. E por que com a igreja é desse jeito? Você não pode chegar atrasado na apresentação de uma peça, na apresentação de um musical, numa sessão de cinema. Você vai perder. E nós não paramos ainda para pensar que nós, enquanto igreja, estamos perdendo. Porque não estamos tendo reverência ao Senhor. A falta de educação implica a nossa falta de reverência, que implica a nossa falta de santidade, que implica a nossa falta de temor. E isso tudo culmina no não zelo à casa do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz que o zelo da minha casa me devora, diz o Senhor. Eu acho isso tremendo. É muito forte essa palavra. O zelo da minha casa me devora, diz o Senhor. Onde está o nosso zelo?
Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. É uma palavra antiga, eu sei, que está até em desuso, é verdade. Infelizmente, é verdade. Que nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira. Não tem outro caminho, igreja, senão voltar às veredas antigas. Como diz aquele texto, ponde-vos à margem do caminho e vede qual é o bom caminho. Ou seja, examina, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Que nós, enquanto igreja, tenhamos um tempo de fazer uma análise interior. Essa semana eu ouvi uma palavra muito interessante do pastor na minha igreja. Ele falava, infelizmente, dentro da igreja hoje nós só temos ativismos. Eu achei muito interessante, muito rica aquela palavra que ele disse. E é verdade. É cada um com opinião. É gente que nunca apacentou nenhum cabrito e está querendo ter opinião. Ativismos. Tem muito ativista dentro da igreja. Mas pouca gente para prestar um culto santo a Deus. E é complexo isso. É deprimente. É por isso que a gente grita, a gente arrebenta a garganta de tanto louvar. E o nosso louvor não passa do teto. São canções belíssimas, mas não tem santidade. É por isso que a gente vai aos milhões na rua, na tal da marcha, que a gente diz que é em Jesus, mas se não levar nenhum artista famoso, não vai ninguém, claro. A marcha é para Jesus, mas quem é que vai estar lá louvando? Quem é que vai estar lá ministrando? Se Jesus for, tudo bem. Se não for, fulano vai, eu amo fulano. Nossas idolatrias manifestando. Que a gente quer declarar que o Brasil é do Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais a corrupção toma conta da nossa nação. Quanto mais o tempo passa, mais esses movimentos crescem. Esse povo declarando que o Brasil é do Senhor, que a nação é do Senhor, que este povo pertence a Deus. E, na verdade, essa pertença é uma mentira. Nem quem está declarando pertence de verdade, porque não tem santidade. E quem não tem santidade não tem autoridade para profetizar. Quem não tem santidade não tem autoridade para profetizar e dizer, em nome do Deus Santo, assim diz o Senhor. Não é legítimo. É mentiroso, é hipócrita. Tem umas liturgias por aí que eu vou te contar. Dá vontade no meio do culto, pegar a Bíblia e vir embora para casa. Porque a gente sabe que aquilo ali não vai dar nada. Não tem jeito. É um indo para um lado para o outro. É o outro indo saindo daquilo. É uma bebeção de água, entração de banheiro. Eu não sei, acho que os crentes no culto têm diarreia, alguma coisa assim. Não é possível. Ele deve sofrer a síndrome da diarreia quando entra no culto. Porque não é possível uma pessoa ir tanto no banheiro. Isso quando não sai uma turma, né? E aqueles que estão lá no oba-oba na hora do louvor, na hora que o louvor acaba, que passa pela palavra, sai aquela turma, vai pro lado de fora bater papo. Que louvor é este? Que não se fundamenta na palavra. Que autoridade nós temos para louvar se nós não temos respeito de ouvir a resposta do nosso louvor? Se a gente está louvando, o louvor é oração. Nós temos que aguardar o que ele tem para nos dizer. Louvor é oferta, entrega. Se nós dizemos alguma coisa para ele, ele vai dizer alguma coisa para nós. Aguarda então. Aí a gente inventa esses chavões. Não, porque Deus está em silêncio. E quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Mentira, lá em Gênesis capítulo 1, Deus trabalha falando. Se na verdade Deus está trabalhando, ele devia estar falando no nosso meio. Mas o que adianta Deus falar se nós estamos com os comichões no ouvido, não queremos ouvir o que ele tem para nos dizer? O que adianta Deus querer trabalhar se na hora que ele começa a falar em nosso meio, a gente se opõe à vontade dele? Nós somos opositores a Deus. Nós somos adversários da voz do Senhor. Vai para a direita. Não, eu quero ir para a esquerda. Vai para o cascalho. Não, eu quero ir lá para os pastos verdejantes. Não é o lugar. Não é a direção.
É Ele. Não interessa se Ele está conosco. Se Ele estiver conosco, até no inferno, aquilo se transforma em paraíso. Porque Ele está conosco. Não há lugar onde nosso Deus não possa ir. Não há lugar onde nosso Deus não nos possa fazer prosperar. E a gente tem essa sensação péssima de que parece que está tudo cerrado, tudo travado. Porque nós não cumprimos esse versículo. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo. Eu não falto no culto. Você pode não faltar no culto, agora quero saber se a gente está cultuando. Porque ir é uma coisa, estar lá é outra. A gente pode até estar diante do Senhor, menos a presença dEle. Porque diante de Deus o mundo inteiro está. Até o inferno está diante de Deus. Até os demônios estão diante de Deus. Estar diante é uma coisa, estar na presença é outra. Porque estar diante é uma coisa, estar lá, vendo, não interage. Estar na presença é interagir com aquele que está ali. É diferente. Estar na presença só pode estar quem tem comunhão. Ô, palavra dura. Comunhão. Pode ficar com raiva. Agora eu vou ganhar um monte de dislike aqui. Agora eu vou conseguir um monte de gente que vai sair fora do canal. E eu vou continuar desse jeito. Vai continuar estreito sim. Você quer fazer bagunça, vai fazer lá na sua igreja. Que ninguém tem autoridade para te colocar no seu lugar. Aqui nesse canal você vai ouvir a palavra da verdade. Abriu o vídeo? Agora aguenta. E se está chateadinho, veste a carapuça. Vai servir perfeito. Porque essa palavra é para mim e para você. Porque se Deus não está fazendo nada em nosso meio, o responsável disso não é Ele. Porque Deus quer operar. O problema é se a gente quer deixar Ele operar do jeito que Ele quer. O problema é se a gente quer se colocar no lugar do servo e deixar Ele ser Senhor da nossa vida. Porque se Ele é Senhor, Ele comanda. Se Ele é Senhor, Ele que designa. E como Maria disse, lá em Lucas, eu sou a serva do Senhor. Que nós, igreja, possamos repetir essa mesma frase. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a sua palavra. E a Bíblia diz que o anjo a deixou. Reverência. Não adianta fazer muito. Tem que fazer bem feito. Não adianta dizer que é, se não é de verdade. Nós estamos enganando a nós mesmos. E aí, palavra dura é quando aconteceu o grande e terrível dia do Senhor. Mas no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu ministrei. Aparta-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Claro que não conhece. Nunca comungou, nunca partilhou, nunca esteve junto, nunca foi obediente, nunca foi submisso. Que nós possamos olhar para cada um de nós, fazer uma autoanálise, como a Bíblia diz, examina, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Examinar, pois, cada um a si mesmo, sem ativismos. Vou aqui usar a expressão do meu pastor, que sabiamente nos doutrinou essa semana. Eu amei essa expressão. Fiz questão de anotar. Eu sempre levo uma caneta para anotar as coisas que o meu pastor diz. Examina, pois, o homem a si mesmo. Chega de ativismo, chega de opinião. Vamos prestar culto de nós mesmos. Vamos prestar justificativas de nós mesmos. Vamos prestar-nos a nós mesmos a Ele. Qual é a oferta que eu trouxe para o Senhor? A oferta que eu trouxe para o Senhor nessa noite sou eu. Hoje eu vim me colocar no teu altar. E aí sim, nós vamos ver fogo descendo sobre o altar. Porque o fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Não fogo estranho, não fogo de fantasia, mas o fogo do milagre de Deus.
Fogo este que não vem por artimanha, por oratória, por manipulação, mas pela real presença do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua parceria. Fique com Deus.